Você acredita em salvadores da pátria? É muito comum que nesse período eleitoral apareçam candidatos que falam que vão mudar tudo, que são salvadores do mundo, que depois deles o mundo vai mudar, que depois de Jesus Cristo eles vão dividir a história em antes e depois. Não acredite nesses políticos. Eles não são salvadores da pátria. Desconfie de políticos que se apresentam como salvadores da pátria ou mesmo mitos. Veja só, todo político é igual a mim e a você. Não existe esse político que tenha poderes sobrenaturais, que a partir da palavra dele tudo mude. Por isso, é muito importante que você baixe um pouco a guarda, que você tenha um pouco mais de lucidez para encontrar nos candidatos aquilo que realmente é compatível com aquilo que eles dizem e se aquilo que eles propõem é factível, ou seja, é possível ser feito. No número 410 do livro Compêndio da Doutrina Social da Igreja Católica, a Igreja fala de forma muito sucinta sobre as principais características que um candidato deve ter. São elas: paciência, caridade, modéstia, moderação e esforço de partilha. Provavelmente, enquanto você está vendo isso, como eu, você deve estar rindo, porque olhar para isso e olhar para os políticos hoje é quase um contrassenso. Por que essas virtudes são tão importantes? Primeiro, paciência. A política não é algo que se faz com uma varinha mágica. Veja, ninguém é Harry Potter na política. Para ser político é preciso ter paciência, porque o jogo político ele é lento, é gradual. Precisa ter estômago para ser político. Não espere que o seu candidato resolva tudo de uma vez só. Depois, caridade. Por que caridade? Porque o político ele deve ter como principal meta não o próprio bem, mas o bem dos outros. E por isso é importante pensar a partir da caridade, a partir do bem comum. Depois, a modéstia. Fique atento. O político que você apoia é uma pessoa modesta, ele vive esbanjando numa vida de luxo, completamente dissociado da realidade social, ou ele tem uma vida modesta, ele tem uma vida condizente com a realidade social das pessoas. De novo, eu não estou dizendo que um político precisa necessariamente ser pobre e morar, por exemplo, numa favela. Mas apesar dele ter o seu dinheiro, ele não pode ser uma pessoa que viva esbanjando, que tem uma vida completamente distinta daquilo que a maior parte das pessoas vive, ou que, por exemplo, a classe média vive. Depois, a capacidade de moderação. É importante moderar o debate público. O verdadeiro político não é aquele que se afirma a partir de uma imposição. Não é o autoritário, mas é aquele que é capaz de dialogar com os diferentes. Atenção para isso. Quando você for votar, vote em alguém que seja capaz de dialogar com os diferentes. Você não quer um presidente, um governador, um deputado, um senador que ache que legisla somente em causa própria ou somente para o seu grupo. Lembre sempre, um presidente é um presidente do país inteiro. Um governador é um governador de um estado inteiro. É muito importante ter isso em mente. O político que eu apoio é moderado, ele é capaz de moderação. E por fim, a última característica, a última virtude, se chama esforço de partilha. Eu gosto muito dessa sugestão da igreja. Por quê? Porque é um esforço. Não adianta a gente ser hipócrita. Exige um esforço muito grande partilhar os bens que nós temos. Então, é claro que o político em quem você vai votar não é Deus. Ele não é perfeito. Ele não é completamente voltado para o bem comum. Ele não é tão altruísta assim que ele não tenha bens próprios. Mas é muito importante que você esteja atento. O seu político, ele tem um histórico de trabalho e de desenvolvimento do social, ele se esforça para que exista uma partilha, existe um esforço da parte dele para que o conjunto da sociedade ganhe. Essas virtudes cardeais são importantíssimas e você deveria levar em consideração. Anote isso, fique atento a isso. Se você encontrar um político que tem essas virtudes, esteja mais atento a ele. Gabriel, é quase impossível encontrar um candidato que tenha todas essas virtudes. É verdade, somente Jesus Cristo tem todas essas virtudes de forma completa, mas existem candidatos e candidatos. Existem candidatos que estão mais próximos dessas virtudes. Existem candidatos que já vivem mais profundamente essas virtudes. Lembrar sempre, não é o candidato que fala sobre essas virtudes. O candidato que você apoia tem vivido paulatinamente durante a sua vida essas virtudes. Com tudo isso, você vai tendo uma imagem, um objetivo, uma meta muito clara do candidato que você deve apoiar. Fique atento. Existem sim políticos que têm essas características. Fique atento. É verdade que uma boa parte da mídia não dá valor a esses políticos. Fique atento. Existem muitos políticos que estão trabalhando diariamente por uma sociedade mais justa, somente esperando que você tenha a virtude da prudência e do discernimento para encontrá-los.